E nos próximos capítulos da novela Renascer, Lily irá revelar algo do seu passado que deixará a todos em choque. A moça irá até a antiga casa de Jacutinga e entrará sem que ninguém a veja. A sanfoneira se aproximará do quadro da sereia, que fica na sala, e fala: "Deve ditar que dentro desse quadro, eu tenho certeza." E sem pensar duas vezes, rasga o quadro e pega um envelope que tem dentro, e ao abrir e olhar bem, ela encontra um documento e diz: "Eu achei, com isso aqui, eu vou fazer o Coronel Egídio pagar por tudo, eu vou ter a minha vingança. O filhote Pica-Pau será desmascarado e pagará caro pelo que fez com a sanfoneira e a dona Jacutinga. Isso tudo poderá acontecer." Quando a Lily estiver conversando com a Mariana, a moça pergunta: "Você conhece um tal de Coronel Egídio por essa região?" A neta de Belarmino diz que sim e fala: "O Coronel Egídio é muito famoso por essa região, mas já vou avisando que aquele ali não é flor que se cheire. Se eu fosse você, ficava bem longe dele." A sanfoneira, ao escutar, se aproxima de Mariana e pede: "Será que você podia me levar até a casa dele? Eu tenho algo para falar com ele, mas eu gostaria que você não comentasse nada com o Norberto sobre isso." A ex-mulher de Inocêncio estranha o pedido e avisa: "Se você quiser, eu posso te levar sim, mas eu acho melhor você desistir dessa ideia e ficar bem longe daquele povo. Eu falo isso pro teu bem." A moça não desiste de sua ideia e fala: "Eu já ouvi falar muito do Coronel Egídio e conheço muito bem a sua fama e do que ele é capaz de fazer, e é por isso mesmo que eu vim aqui." Mariana fica curiosa e pergunta: "Mas afinal, qual é a tua relação com o coronel? Se você quiser a minha ajuda, primeiro vai ter que me contar tudo." A sanfoneira, sem alternativa, explica: "Na verdade, eu vim aqui somente por causa do Coronel Egídio e para fazer ele pagar caro por algo que ele me fez no passado." A neta de Belarmino fica mais curiosa ainda e fala: "E como você conhece o Coronel Egídio? E o que foi que ele te fez de tão grave assim?" Lily pensa um pouco e, se aproximando da ex-mulher de Inocêncio, ela conta toda a sua relação com o coronel. Mariana, ao escutar, arregala os olhos e diz: "Eu não acredito em uma coisa dessa. Eu sabia que o Egídio era uma pessoa ruim, mas nunca pensei que ele tivesse coragem de fazer uma coisa dessa." A sanfoneira, pensativa, pede: "Mas você não pode falar disso com ninguém. Você tem que me prometer." A neta de Belarmino, sem pensar duas vezes, avisa: "Você pode ficar tranquila que nunca que eu vou contar isso pra ninguém." Lily encara a amiga e pergunta: "Então eu posso contar com você pra me vingar de Egídio pelo que ele fez comigo e com a pobre da Jacutinga?" Mariana diz que sim, mas se aproximando ainda mais da amiga, fala: "Mas você não acha que o Norberto tem o direito de saber toda a verdade? Eu não me sinto à vontade em mentir pra ele dessa forma." A sanfoneira implora e diz: "Não, você não deve contar nada pra ele. Ele não pode descobrir uma coisa dessa. Ele ainda ama muito a Jacutinga e ficaria arrasado se descobrisse a verdade do que aconteceu com ela." A ex-mulher de Inocêncio pensa um pouco e fala: "E por quanto tempo você vai ficar escondendo de todos a tua verdadeira identidade?" Lilith, com sangue nos olhos, avisa: "Até eu ter o que eu vim buscar, a minha vingança." Mariana fica admirada ao ver o ódio nos olhos da nova amiga e diz: "Acredite em mim, eu sei muito bem o que você está sentindo e é por isso mesmo que eu vou te ajudar." A sanfoneira agradece e as duas, sem perder tempo, saem e vão em direção da casa de Egídio. Ao chegar lá, Lilith olha para Mariana e pede:
É melhor que você fique aqui fora e deixe que eu entre sozinha. Mariana se recusa e avisa que é muito perigoso, mas a sanfoneira insiste e diz que ela precisa conversar com o Coronel Egídio sozinha. A neta de Belarmino, sem alternativa, aceita e fica do lado de fora enquanto Lilith se aproxima da casa de Egídio e entra. Egídio, do lado de dentro, ao ver a moça entrando, estranha e pergunta: Eu posso saber o que você tá fazendo aqui, mocinha? Você por acaso tá procurando por alguém? A sanfoneira, ao ver o coronel, fica cheia de ódio, mas se controla, respira fundo e ao se acalmar, fala: Eu vim aqui para falar com o Coronel Egídio. O filhote de Pica-Pau estranha e sem entender nada diz: Pois você tá de frente do próprio. Agora me diga de uma vez quem é você e o que diacho você quer comigo. A moça se aproxima, o encara e pergunta: Olha bem no meu rosto e me diga, você realmente não me reconhece? Egídio, ao escutar, observa bem a jovem e tenta se lembrar, mas avisa: Você vai me desculpando, mas eu não tenho ideia de quem você seja. A moça, olhando para o coronel, diz: Você é bem do jeito que ela me falou, e eu devia de saber que você nunca queria se recordar de mim, até porque já se passaram tantos anos, não é mesmo? Eu era apenas uma menina, um bebê. Egídio, curioso, pensa bem, tenta se lembrar novamente e pergunta: Mas afinal, como é seu nome? Me diga. Quem sabe assim eu me lembre quem é você. A moça o encara e diz o seu nome completo. O filhote de Pica-Pau, ao escutar, arregala os olhos e grita: Não pode ser. Eu não tô acreditando em uma coisa dessa. Você saia da minha casa e desapareça. Tá me entendendo? Eu nunca mais quero te ver aqui novamente. Senão, eu sou capaz de fazer uma besteira. A sanfoneira não se intimida e fala: Eu vou embora, mas não se preocupe que eu vou estar lá na vila e te garanto que não vou sair dessa cidade sem antes ter feito você pagar por tudo o que fez comigo e com a Jacutinga. Egídio, naquele momento, coloca as mãos nas costas para pegar sua arma. Mas antes que ele a pegasse, Eliana chega e, ao escutar os gritos, pergunta o que estava acontecendo. Egídio disfarça e avisa: Não é nada não, Eliana. Essa moça que errou o endereço, mas já tá de saída, não é mesmo? Lilith concorda e avisa que já estava de saída. E ao terminar de falar, ela sai deixando o filhote Pica-Pau se tremendo de raiva. O coronel enxuga o suor no rosto e imediatamente ele vai até o seu escritório. Já do lado de fora, Mariana, ao ver a amiga se aproximando, pergunta: E então, você encontrou ele? A sanfoneira confirma e diz: Encontrei sim, e só confirmei o que eu já sabia. Aquele homem não tem coração. Quando ele soube quem eu era, ele, em vez de mostrar arrependimento por tudo que ele fez, ele na verdade fez foi me expulsar e me ameaçar. A neta de Belarmino conforta a moça e avisa: Eu tinha lhe dito, não é mesmo, de ficar bem longe daquele ali. Mas e agora? Você vai me escutar e se picar daqui antes que aquele ali resolva fazer alguma besteira? Lilith, mais determinada do que nunca de ferrar com Egídio e desmascarar o filhote de Pica-Pau. Ela sorri e fala: Mas é claro que não. Eu só vou sair daqui depois de mostrar o crápula que aquele coronel é e fazer ele pagar. Eu já te disse isso, não foi mesmo? Mariana encara a amiga e pergunta como ela tem intenção de fazer uma coisa dessa. E a moça responde: Eu já tenho um plano, mas vou precisar da tua ajuda. Mas garanto que depois disso,
O grande coronel Egídio vai ter o que merece. A neta de Belarmino, preocupada, pergunta do que se trata esse plano. E a sanfoneira, se aproximando ainda mais de Mariana, explica todo o seu plano. A ex-mulher de Inocêncio, ao escutar, arregala os olhos e fala: mas você só pode ser doida se acha que vai fazer uma coisa dessa contra o coronel Egídio na frente de todos e ele não vai fazer nada com você depois. Lilith avisa que sabe muito bem o que está fazendo e garante que o que ela irá fazer, ela já está planejando há muitos anos. Mariana, mesmo receosa, decide ajudar a moça e as duas voltam para o bar de Norberto. Já Egídio, trancado no seu escritório, fica andando de um lado para o outro e fala consigo mesmo: se aquela moleca abrir a boca, eu tô arruinado. Mas não, ela não teria coragem de fazer uma coisa dessa, até porque ela não tem como provar nada. Mas mesmo assim, é melhor fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. O coronel mandará chamar Damião e ao ver o jagunço avisa: eu preciso que você faça um outro serviço para mim e desapareça como uma pessoa. O jagunço pergunta de quem se trata e o filhote de Pica-Pau explica tudo e mente dizendo: essa moça é uma mau caráter, uma golpista que veio aqui para perturbar todos. Damião, ao escutar, diz que fará o serviço e, sem perder tempo, ele sai e vai em direção da vila. Enquanto isso, no bar do seu Norberto, Lilith se aproxima de Mariana e pede: eu preciso que você reúna o máximo de pessoas na frente da casa de Jacutinga. Eu quero que todos vejam o que eu tenho para mostrar sobre o coronel Egídio. A neta de Belarmino, receosa, alerta: você realmente tem intenção de fazer o que você tinha me dito antes? A moça confirma e diz mais: eu não posso deixar que o que ele fez comigo e Jacutinga passe impune. Ele precisa pagar por tudo e todos têm que saber quem é realmente o grande coronel Egídio Coutinho. Mariana, vendo que não iria conseguir convencer a amiga a desistir, ele diz: pois pode deixar, que vou fazer do jeito que você me falou. Lilith, ao escutar, responde: agora eu só tenho que pegar uma coisa na antiga casa de Jacutinga. Eu só espero que ainda esteja lá. E ao terminar de falar, ela se apressa e vai em direção da casa. Ao entrar, ela olha para os lados e ao ver que na sala não tinha ninguém, ela fala consigo mesmo: perfeito, não tem ninguém aqui. A moça, ao ver o quadro da sereia na sala, ela se aproxima e diz: aqui está o quadro, ainda bem que está aqui, e aparentemente nunca ninguém percebeu o que tinha aqui dentro. A sanfoneira, sem perder tempo, rasga o quadro e pega um envelope que estava escondido dentro. E olhando para ele, diz para si mesma: está do jeito que a Jacutinga tinha me dito. Se ela falou a verdade, aqui dentro tem tudo que eu preciso para provar e fazer o coronel Egídio pagar pelo que ele fez com nós duas. A moça, ao escutar alguém se aproximando, ela esconde o envelope. E Dona Yolanda, ao chegar na sala e ver o quadro rasgado, encara a moça e pergunta: mas o que está acontecendo aqui? Por que esse quadro está rasgado? O Norberto vai surtar quando descobrir. Foi a única coisa que a Jacutinga tinha deixado e pedido para ele sempre cuidar. A moça disfarça e diz: você me desculpe, mas não foi porque eu quis. Mas não se preocupe que eu ajeito tudo depois. Mas agora eu tenho que sair. E após falar isso, a sanfoneira sai e Yolanda fala consigo mesmo: eu sabia que aquela menina tinha alguma coisa de estranho.
Lilith, do lado de fora, se afasta para ver o conteúdo que tinha dentro do envelope e de longe, Zinha, ao ver a moça, fala: "Mas aquela ali é a Lilith?" A filha de Jupará vai atrás da amiga. Já Lilith, quando estava prestes a abrir o envelope, é surpreendida por Damião. O jagunço se aproxima e pergunta: "Você deve de ser a Lilith, não é mesmo?" A sanfoneira, ao ver Damião, se assusta e fala: "Mas quem é você? E o que você está fazendo aqui?" Damião pede para a moça confirmar se ela é a Lilith. A sanfoneira diz que sim e pergunta o porquê da pergunta. O jagunço se aproxima ainda mais e diz: "Me desculpe, mas o patrão pediu para eu sumir com você." A moça, ao escutar, fica apavorada. Mas naquele instante, Zinha, ao chegar, escuta Damião e, olhando para o jagunço, pergunta: "Mas que história é essa, Damião? Eu posso saber?" Damião encara a amiga e diz: "É melhor você sair daqui, até porque você não tem nada a ver com essa história." A filha de Jupará não se intimida e avisa: "Se você quiser fazer alguma coisa com a Lilith, vai ter que fazer comigo primeiro." O jagunço, sem entender, pergunta por que a Zinha queria tanto defender uma golpista. A filha de Jupará, sem pensar duas vezes, responde: "A Lilith não é nenhuma golpista. Ela veio pra cá junto de Rashid e Norberto e já é amiga de todo mundo aqui." Damião pensa um pouco e fala: "Não foi isso que o Coronel Egídio me falou? Ele me disse que essa moça era uma golpista." Zinha responde: "E você acreditou naquele filhote de pica-pau? Santa paciência, Damião." O jagunço olha para a sanfoneira e pergunta: "Então me diga por que o Coronel Egídio tá tão interessado e me pediu para dar cabo de você." A moça, ao escutar, fica furiosa e com sangue nos olhos responde: "Ele deve de estar com medo do que eu possa revelar sobre ele." Damião fica transtornado e diz: "Aquele infeliz mentiu para mim e ia fazer que eu desse um fim em uma pessoa inocente. Ele vai me pagar por isso." Lilith o encara e pede: "Espere, não faça nada contra ele. Desde que dele eu cuido. Eu só quero te pedir uma coisa: que você me ajude no meu plano." O jagunço pergunta do que se trata esse plano. E após a moça explicar tudo, ele diz: "Você pode contar comigo, que eu vou fazer do jeito que você falou." E após falar isso, Damião sai e volta em direção da fazenda de Egídio para colocar a sua parte do plano em ação. Já a Lilith, se aproximando de Zinha, pede: "Você pode preparar todas as caixas de sons que você encontrar, que eu tenho algo para falar e preciso que todos escutem." A filha de Jupará, mesmo sem entender, avisa que irá ajudar e sai logo em seguida para preparar tudo. Enquanto isso, a sanfoneira, ao abrir o envelope e ver o que tinha dentro, ela fala consigo mesma: "Tá tudo aqui dentro, do jeito que a Jacutinga tinha me dito." A moça guarda o envelope e fica em frente à antiga casa de Jacutinga e vê Mariana reunindo todos os moradores da vila em frente da casa. João Pedro e Sandra também chegam junto de todos da fazenda. Já Damião, ao chegar na fazenda de Egídio, o coronel, ao ver o jagunço, pergunta: "E então, você fez o trabalho? Deu um jeito naquela golpista?" Damião, furioso, encara o patrão, disfarça e mente: "O senhor não precisa mais se preocupar com ela. Mas se eu fosse você, eu ia lá na vila, porque acho que vai acontecer algo lá do teu interesse." Egídio, curioso, pergunta do que se trata e o jagunço avisa:
é melhor que você vá pessoalmente para ver com os teus próprios olhos. O filhote Pica-Pau fica mais curioso ainda, sai, entra no seu carro e vai em alta velocidade até a vila. Ao chegar lá, ele vê uma multidão reunida na frente da antiga casa de Jacutinga. E ao se aproximar de Norberto, pergunta: Norberto, meu bom, o que é que está acontecendo aqui? Me diga. Norberto diz não saber, e o coronel pensa um pouco e decide ficar ali para ver o que estava prestes a acontecer. Já a sanfoneira, ao ver o filhote Pica-Pau de longe, ela se aproxima de Mariana e pede: Eu acho que já tá na hora. Você só precisa trazer o coronel Egídio aqui na frente. E após falar isso, a moça sai para se preparar. E a neta de Belarmino vai até o coronel e, olhando para ele, pede: O senhor pode me acompanhar até lá na frente? Egídio desconfia e pergunta o porquê. Mariana então responde: É para uma homenagem que querem fazer ao senhor. O coronel fica mais desconfiado ainda, mas mesmo assim ele acompanha a ex-mulher de Inocêncio. E Norberto, vendo os dois se afastando, fala: Eu tenho pra mim que alguma coisa aqui não vai prestar. Egídio, ao chegar lá na frente, pergunta a Mariana: E então, qual é essa homenagem? E naquele instante, Lilith se aproxima do filhote Pica-Pau, e o coronel, ao ver a moça, toma um susto e diz: Mas como isso é possível? Como pode? Damião, que também estava no meio de toda aquela multidão, encara o patrão e Egídio, ao olhar para o jagunço, Damião sorri. O filhote Pica-Pau percebe que foi enganado por Damião e, olhando para a sanfoneira, pergunta: E para que você armou todo esse circo? Me diga. Se você quer me fazer alguma acusação, pode fazer, até porque você não tem nenhuma prova. Lilith encara o coronel, pega o envelope e avisa: Acontece que a Jacutinga me contou onde tinha escondido todas as provas antes que o senhor fizesse o que fez com ela. E graças às caixas de sons que Zinha tinha ligado e o fato dos dois estarem perto do microfone, todos ali escutam toda a conversa dos dois. E a sanfoneira, olhando para todos, grita: Esse homem aqui mandou dar cabo da própria filha. Sandra, ao escutar, fica sem entender. E é então que Lilith revela algo e fala: Esse homem é meu pai e a minha mãe é sim a dona Jacutinga. Ele obrigou a minha mãe a me abandonar quando eu ainda era um bebê. Mas a dona Jacutinga se arrependeu e resolveu deixar essa cidade que ela amava para ir atrás de mim. Mas o meu pai, quando descobriu, mandou dar cabo dela e de mim. E se eu não tivesse conseguido fugir, eu também não estaria aqui. Egídio, vendo a revolta de todos, fala: Isso tudo que essa menina falou é mentira, mas essa história não tem pé nem cabeça. Sandra se aproxima, encarando a moça e pergunta: Me diga uma coisa, essa história é verdade? A sanfoneira diz que sim, e entrega o envelope que ela tinha pego para a irmã. O coronel, ao ver a filha com o envelope na mão, pede: Você não vai acreditar em um absurdo desse, não é mesmo, Sandra? Agora me dê esse envelope pra cá. Sandra se recusa e, ao abrir o envelope e ver os documentos que tinham dentro, ela encontra um exame que prova que a Lilith é a filha de Egídio e da Jacutinga. O filhote de Pica-Pau, ao ver a raiva de todos, ele fica desesperado e tenta fugir. Mas os moradores não o deixam escapar e todos começam a dar uma surra no coronel. Sandra tenta impedir e João Pedro, vendo a sua amada em desespero, também tenta impedir os moradores, mas ele é segurado e não consegue impedir que Egídio leve a maior surra de sua vida.
Não demora muito e a polícia chega, levando o coronel para o hospital. E ainda no hospital, ele descobre que não conseguirá mais andar e que ele terá que dar toda a metade de sua fortuna e terras para Lilith. E a outra metade será dada para Dona Yolanda e Sandra. Agora deixe o teu like se vocês acham que Egídio mereceu o seu castigo. E me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber todos os dias os novos vídeos da novela Renascer.